Olá, nós vamos apresentar o trabalho desenvolvido na disciplina de Seminário Avançada Arquiteturas Pedagógicas para o Desenvolvimento do Pensamento Operatório. Nesta disciplina, eu, Miriam Garcia Miller e Ricardo Silva Ribeiro desenvolvemos uma arquitetura pedagógica para o ensino de combinatória. Nós vamos então apresentar uma proposta de arquitetura pedagógica desenvolvida dentro do ambiente digital de aprendizagem, o AVA, denominado Moodle, e utilizando o software GeoGebra para apoiar as aprendizagens de combinatórias em sujeitos que encontram-se no nível das operações concretas, de acordo com o Piaget 2002. Como objetivo deste trabalho, nós propusemos que conceber uma arquitetura pedagógica que possa contribuir na construção de conhecimentos de combinatória, conceber uma proposta pedagógica apoiada por uma arquitetura pedagógica para aprendizagem de combinatória para alunos dos anos finais do ensino fundamental e aplicar o protótipo desta arquitetura em uma turma de 8º anos. O público-alvo dessa arquitetura são crianças que estão no nível de desenvolvimento do operatório concreto, que são alunos dos anos finais do ensino fundamental. Então, agora o Ricardo vai apresentar um pouco de como foi organizado a nossa arquitetura dentro do Então, a ambiente nossa Moodle. arquitetura é baseada em um Ele jogo vai chamado descrever Jogo um da pouco Senha. melhor todo o Nós processo da nos arquitetura. baseamos em um arquivo já construído por alunos da Unirio. A partir desse arquivo, então, a gente fez algumas modificações no código de programação dele, para que pudéssemos, então, trabalhar com níveis de dificuldade diferentes. Porque no arquivo original são senhas de 4 posições em 10 tentativas. Então, a gente modificou isso para senhas de 2 posições e 3 posições. O ambiente onde todos os recursos, interações, mediações vai ocorrer da arquitetura é o Moodle do campus Restina. Para chegar nele, então, a gente entra no site, vamos em Sistema e depois em Moodle. A disciplina é combinatória, arquitetura pedagógica. Na página da arquitetura, então, a gente tem uma descrição rápida do que é o jogo da senha. Depois nós apresentamos a dinâmica do jogo, que está definida da seguinte forma. O jogo será disputado entre duplas em um ambiente virtual, será um jogo virtual. O objetivo é descobrir a senha no menor número de tentativas possíveis. Vamos dividir em rodadas para entender melhor a dinâmica do jogo. Primeira rodada, cada integrante jogará individualmente e anotará suas estratégias para descobrir a senha. Na segunda rodada, os integrantes da dupla irão compartilhar suas anotações e comparar as estratégias utilizadas por cada um. Juntos, determinarão uma única estratégia para a dupla. Na terceira rodada, a dupla jogará 3 partidas seguidas, juntos, utilizando a estratégia elaborada que eles elaboraram em conjunto. O objetivo, então, é que eles consigam elaborar uma estratégia que seja mais eficiente do que as estratégias individuais. Para que a gente tenha certeza que isso vai ocorrer, a dupla tem que jogar 3 vezes seguidas, 3 partidas seguidas. E nessas 3 partidas, o número de tentativas tem que ser menor do que o número de tentativas utilizado nas estratégias individuais. Utilizando essa ideia de 3 partidas, a gente reduz a probabilidade de, por sorte, eles elaborarem uma estratégia em dupla pior, mas por sorte, ao jogarem uma única vez, o número de tentativas ser menor. Dividimos o jogo então em 3 desafios. No primeiro desafio é uma senha composta de 2 posições. Eles vão ter 5 tentativas para descobrir uma senha composta de 2 posições. Eles deverão então clicar em cada um dos 2 quadrados para selecionar uma cor dentre as 6 disponíveis. Após escolher então as cores, eles vão clicar no botão verificar para testar se a sua senha está correta. E o programa vai retornar para eles 3 informações. Ou eles acertaram a cor e acertaram a posição, ou eles acertaram a cor, mas erraram a posição da cor, ou a terceira, eles
a cor não pertence à senha. Então são 3 dicas que o programa vai dar. Cada aluno vai jogar então individualmente e depois eles jogarão em dupla de forma cooperativa. Nós já deixamos então programado no Moodle para que cada aluno tenha acesso somente ao seu jogo e ao jogo que ele jogará em dupla. Como a nossa prática envolverá 18 alunos, foram formados então 9 duplas. Vamos fazer uma simulação então, entrando no jogo da dupla A, por exemplo. Logo ao clicar na sua página, aparecerá bem em cima o jogo. Para iniciar o jogo, ele deverá clicar em Iniciar. Na parte de baixo, então, fica o espaço onde eles deverão escrever suas estratégias. Para tanto, então, eles deverão criar a wiki. Para isso, então, vai em Criar Página e vai criar uma wiki no formato HTML. O legal da wiki é que é possível gravar mensagens de áudio e anexar vídeos também, além de imagens. Vamos simular então o jogo, uma jogada. Para isso, então, vamos primeiro clicar em Iniciar e após vamos clicar nos quadrados para selecionar a cor. Lembrando que a análise vai nos dar as dicas do jogo. A mensagem campo da senha não pode ter cor repetida ou preta vai aparecer sempre que tiver ou cor preta ou cor repetida. Vamos testar então azul e verde. O que o programa está nos dizendo? Está nos dizendo que nenhuma das duas cores pertence à senha. Ou então botar outras duas cores, vermelho e amarelo. Ao clicar em verificar, eu percebo que a cor vermelha ela pertence à senha e está no lugar certo, e a cor amarela não pertence. Vou testar outra cor, digamos rosa, vou clicar em verificar e pronto, acertamos a senha. Eu preciso analisar então essa imagem. Para isso o aluno vai clicar em copiar imagem, que vai abrir essa janela. O botão direito ele vai em salvar, em copiar imagem, perdão. E depois ele vai lá no nosso arquivo do Wiki e vai colar essa imagem. Só que o programa vai colar ela de uma maneira muito grande. Então ele vai dar 2 cliques em cima da imagem e vai alterar as suas dimensões. Por exemplo, 400. Clica, ele deixa proporcional, clica em salvar imagem e automaticamente ele vai salvar a imagem lá na Wiki no tamanho que seja adequado. No desafio 2, então, o aluno tem que descobrir uma senha de 3 posições entre 7 tentativas. Mesmo procedimento, clica em iniciar e escolhe cores diferentes para cada quadradinho. Clicando em verificar, ele vai dar as dicas. A cor verde não pertence à senha e a cor azul e a cor vermelha pertencem, mas estão em posições diferentes. Vamos trocar a posição dessas duas cores então. Troquei o azul e o vermelho de posição e acionei uma terceira cor, amarela, por exemplo. Cliquei em verificar. Novamente a cor vermelha e azul estão em posições erradas e eu tenho uma terceira informação, que a cor amarela também não pertence à senha. Vou colocar então as cores vermelha e azul nas duas posições que sobraram para elas. E vou testar uma quarta cor, digamos rosa. Como acertei as posições das cores azul e vermelho, vou testar uma outra cor para a terceira posição e pronto, acertei a senha. Vamos então agora ver o jogo que envolve 4 cores, 4 posições, entre 10 tentativas. E esse é o nosso terceiro e último desafio. Em todos os desafios, os alunos deverão então anotar as suas estratégias de jogo e salvar a imagem das suas tentativas, para que depois nós possamos analisar como que eles realmente pensaram essas estratégias. Em todos os desafios, eles jogarão individualmente e após jogarão em dupla de forma cooperativa. Após todos jogarem individualmente em dupla, nós teremos um encontro então para discutir estas estratégias que cada um elaborou, um encontro de fechamento, que no caso de não dar para ser presencialmente, ele pode ocorrer de forma síncrona utilizando então o espaço do Google Meet.
E por fim, teremos um questionário que servirá como mais um instrumento para avaliarmos a aprendizagem deles, além de eles terem a oportunidade de avaliar a nossa proposta, a nossa arquitetura pedagógica. Então, ele é dividido em 17 questões. As primeiras questões se referem a questões de aprendizagem do conteúdo de combinatória, assim como os desafios eles foram evoluindo em graus de dificuldade para senhas de 2, 3 ou 4 cores. Aqui também as questões elas seguem esse mesmo padrão. As primeiras questões envolvem então problemas envolvendo senhas de 2 cores, depois questões envolvendo senhas de 3 cores e por fim questões envolvendo senhas de 4 cores. Todas elas têm a mesma ideia, perguntar o número de senhas possíveis. Primeiro a gente fixa 3 cores, depois a gente fixa 2 cores, depois a gente fixa uma cor e por fim nenhuma cor fixada. E eles têm que determinar então quantas cores tem. E as últimas questões então envolvem a análise da nossa arquitetura. A primeira questão pergunta se foi desafiador o jogo. Né? Depois são questões que vão questionar eles se trabalhar em dupla ajudou eles a entender melhor a dinâmica do jogo e a construir estratégias mais interessantes. E por fim, um espaço para eles poderem darem sugestões, dizendo se gostaram ou não gostaram do jogo, se tem alguma dica de melhoria e assim por diante. Como foi a aplicação dessa arquitetura? No dia 30/11, iniciamos a aplicação da arquitetura pedagógica em uma turma de 8º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rondônia, em Canoas, que é a escola onde eu trabalho, com as séries finais do ensino fundamental. Nós escolhemos uma turma de 8º ano no turno da manhã, que era uma turma que está trabalhando de maneira híbrida, onde alguns alunos estão vindo no ensino presencial e outros ainda estão no ensino remoto. Nós cadastramos 18 alunos no sistema, que eram os 18 alunos que estavam com acesso à internet, caso necessitasse fazer atividade de maneira à distância, e foram montados duplas de maneira aleatória. Então, no dia da aplicação, o Ricardo se disponibilizou a comparecer na escola. Os alunos já estavam cadastrados no sistema e receberam pelo e-mail institucional um acesso com login para poder adentrar no ambiente. E aqui vocês podem ver os alunos já trabalhando, né, alguns de maneira individual, outros já fazendo atividade em dupla. A escola ela possui 35 Chromebooks, então na escola todos têm acesso e também tem uma rede de internet disponível, onde eles podem utilizar para as atividades pedagógicas. E grande parte dos alunos dessa turma, no geral todos, né, na verdade, que estão nessa turma que foram cadastrados, também demonstraram e relataram ter acesso à internet em casa. Então, no dia, assim, eles apresentaram algumas dificuldades, né, para cadastrar senha, coisas do primeiro acesso, né? Outros tiveram dificuldade, pois os Chromebook eles têm o teclado diferente dos notebooks normais. Então, por exemplo, a tecla de copiar é diferente. Então, para copiar as imagens, alguns também apresentaram um pouco de dificuldade, mas ao longo de 2 horas eles foram se ambientando com a arquitetura, né, de forma que nós fomos orientando. Todos conseguiram realizar boa parte da atividade individual e alguns conseguiram realizar também a atividade em dupla. Que a gente pode ver mais alguns alunos realizando as atividades com a presença e o auxílio meu e do Ricardo. Nesta turma, eu tenho incluído também um aluno com deficiência intelectual e outro aluno com autismo, que em nenhum momento, inclusive, eu coloquei essa situação para o Ricardo, eu deixei eles jogarem sem colocar rótulos, né? Para que depois a gente possa fazer as análises dos dados, também olhando para a acessibilidade que essa arquitetura disponibiliza, né? Porque ela também tem recursos, caso eles tenham dificuldade para escrever, de colocar áudios, mas todos
em geral, todos, inclusive os alunos incluídos com deficiência, todos conseguiram, com o nosso auxílio, realizar a atividade, descrever nos espaços específicos as suas estratégias, dialogar. Claro que no primeiro momento alguns ficam um pouco mais agitados por ser uma proposta diferente, com uso de computador, por estarem com uma pessoa diferente da escola, né, no espaço. Então eles ficaram bem animados, assim, querendo mostrar, conversar também com o Ricardo, mas todos participaram de uma maneira bem satisfatória da atividade. Aqui a gente pode ver alguns realizando ali já a atividade da senha. Um está realizando ali de 3 cores diferentes, o outro está realizando a atividade com 4 cores. Aqui tem uma outra dupla fazendo a atividade. E aqui a gente trouxe uma imagem da turma, né, de todos os alunos, na presença do Ricardo, minha. E no dia 30 nós não conseguimos concluir todas as etapas. Alguns alunos conseguiram realizar os 3 desafios individuais e os 3 em dupla. Outros alunos não conseguiram terminar no dia, então a gente deu continuidade no dia 7/12 da atividade. E ainda vamos realizar um seminário com a turma, que a princípio, né, em função do término das aulas, poderá ser realizado de maneira síncrona, de forma virtual, né, já que todos os alunos relataram ter acesso à internet, todos têm acesso ao celular ou computador, e também eles têm um e-mail institucional que eles podem acessar, e todos têm a senha para acessar o ambiente também em casa, para também praticar e fazerem outras anotações.